nos ajudar na reflexão de hoje, que tal lermos aqui e refletirmos sobre o item 4 desse capítulo do Evangelho? O mesmo se chama Infortúnios Ocultos. É um texto lindo e emocionante, pois é impressionante como um único texto nos traz várias coisas sobre a caridade. Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estarmos unidos para refletirmos sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos conhecer, meditar e sentir um pouco mais sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E vamos pedir aos bons espíritos que nos acompanhem, que nos ajudem a viver estes ensinamentos. Então convido a todos nesse momento para fechar os olhos, para que possamos fazer uma oração e possamos elevar nosso pensamento e nosso sentimento ao nosso querido Mestre Jesus. E vamos lhe agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletirmos sobre os seus ensinamentos. Vamos agradecer a presença dos bons espíritos que nos acompanham, dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores. E vamos pedir humildemente que eles nos abençoem, que derramem sobre nossas mentes e nossos corações a sua paz. Peço que continuem de olhos fechados e deixem vir à sua mente a imagem ou o nome de uma pessoa que vocês saibam que está em aflição, porque vamos aqui orar por ela. Eu vou trazer a oração lá do capítulo 28, que se chama Por Alguém que Esteja em Aflição. Deus de bondade infinita, suaviza a amargura em que se encontra, se isso for da sua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus, eu peço para que eles sejam parados em suas aflições. Se para teu benefício elas não puderem ser amenizadas, faça com que ele compreenda que essas aflições são necessárias a seu adiantamento. Deem a ele a confiança em Deus e no futuro, para que as suas angústias se tornem menos amargas. Deem também forças para que ele não caia em desespero, o que faria com que perdesse os benefícios do seu sofrimento, tornando a sua posição futura ainda mais difícil. Levem até ele meu pensamento, para que esse possa ajudá-lo a manter a coragem. Que assim seja. Viva Jesus! Então permitam-me começar a reflexão do capítulo de hoje com uma pequena história. A mesma se chama Tem Pão Velho? O autor é desconhecido. Então vamos lá. Era um fim de tarde de sábado. Eu estava molhando o jardim da minha casa quando vi um menino parado junto ao portão, me olhando. Dona, tem pão velho? Perguntou ele. Essa coisa de pedir pão velho sempre me incomodou. Olhei para aquele menino, tão nostálgico, e perguntei: onde você mora? Depois do zoológico, disse ele. Bem longe, hein? É, mas eu tenho que pedir as coisas para comer. Você está na escola? Não, minha mãe não pode comprar material. Seu pai mora com vocês? Ele foi embora e nunca mais voltou. E o papo prosseguiu, até que eu disse: vou buscar o pão. Serve pão novo? Acho que não precisa mais não. A senhora já conversou comigo. Isso já foi bom. Essa resposta caiu em mim como um raio. Tive a sensação de ter absorvido a solidão e a falta de amor daquela criança. Tão nova e já sem sonhos, sem brinquedos, sem comida, sem escola
e tão necessitada de um papo, de uma conversa amiga. Quantas lições podemos tirar dessa resposta? Não precisa mais não, a senhora já conversou comigo, isso já foi bom. Que poder mágico tem o gesto de falar e ouvir com amor. E por que eu comecei com essa história? Porque ela nos ajuda a entender qual que é o objetivo do capítulo de hoje. Quando se pensa em caridade, a primeira coisa que nos vem à mente é a caridade material. Só que essa história que acabei de ler nos ajuda a entender que existem muitas outras maneiras de praticar a caridade. Quando essa senhora conversa naturalmente com esse menino, ela está também praticando a caridade. Então hoje, esse capítulo vai nos ajudar a entender algumas coisas sobre caridade. O que é caridade, quando devemos praticá-la, onde devemos praticá-la, como devemos praticá-la. E veremos, inclusive, um exemplo que ensina como orientar os filhos a praticá-la. Então, que tal começarmos com essa pergunta, respondendo essa pergunta: o que é caridade? A verdadeira caridade é o desejo de ser útil, sem esperar nada em troca. Mas será que verdadeiramente conseguimos fazer isso? Será que conseguimos ser úteis sem esperar recompensa? Ou será que, quando realizamos algum bem, estamos ali esperando uma repercussão? Dar com a mão direita, sem que a esquerda perceba, é um grande desafio para todos nós na realização da caridade. E vocês podem me perguntar, o que é a mão direita e a mão esquerda? A mão direita é a mão da ação, só que essa mão da ação sem esperar nada em troca. Por isso que ela é uma ação às escuras. Para quê? Para que a mão esquerda, que é a mão da emoção, do envaidecimento, da fama, dos interesses, não veja. A caridade que falaremos aqui hoje é exatamente essa, de fazer o bem sem segundas intenções. Fazer o bem sem esperar nada em troca, nem mesmo um muito obrigado. Vou fazer um pequeno teste. Você se lembra do bem que você fez semana passada? Se você doou um tempo para a caridade ou se doou dinheiro, muito provavelmente você vai lembrar. Enquanto a sua consciência estiver tranquila que você fez o bem, saiba que sua mão esquerda está sabendo o que fez a sua mão direita. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Para que a gente perceba que vai chegar um dia em que praticar a caridade será algo tão natural e espontâneo que não vamos nem perceber que estamos fazendo bem. Foi exatamente isso que vimos nessa pequena história. Quando a mulher começou a conversar com o menino, ela estava ali praticando a caridade, sem sequer perceber. E para nos ajudar na reflexão de hoje, que tal lermos aqui e refletirmos sobre o item 4 desse capítulo do Evangelho? O mesmo se chama Infortúnios Ocultos. É um texto lindo e emocionante, pois é impressionante como um único texto nos traz várias coisas sobre a caridade. Eu vou ler alguns pedaços, vou parar, vou fazer alguns comentários para que a gente compreenda cada pedacinho desse texto. Então vamos lá. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e observamos campanhas nobres para diminuir o efeito desses desastres. Sempre ao lado dessas tragédias coletivas, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que permanecem num leito de dor, sem se queixar. São esses os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham
lhe pedir assistência. Então, o que esse pequeno trecho nos ajuda a entender, nos responde é: quando devemos praticar a caridade? Será que devemos praticar a caridade somente nas grandes calamidades? Geralmente nosso coração é tocado nessas grandes calamidades e é quando desejamos mais efetivamente praticar a caridade. Mas o que ele nos mostra é que não precisamos esperar pelas as grandes calamidades. Se olharmos ao nosso redor, vamos encontrar oportunidades de ajudar ao próximo. Esses são os verdadeiros infortúnios ocultos que a nossa generosidade vai saber descobrir, vai saber encontrar. Continuando. Que é esta mulher com ar distinto, vestida de maneira simples, embora bem cuidada, acompanhada de uma jovem que também se veste modestamente? Chega numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, porque ao entrar é cumprimentada com respeito. Para onde ela vai? Sobe até um quarto, onde mora uma mãe de família, cercada de criancinhas. A sua chegada é motivo de alegria para aquelas crianças emagrecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, pois vem acompanhada de palavras consoladoras, fazendo com que seus protegidos, que não são mendigos profissionais, aceitem o benefício sem constrangimentos. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as crianças não sofrerão nem com o frio, nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas e no seio da mãe não faltará leite para amamentar os pequeninos. Se alguma criança adoecer, ela não terá dúvidas em tratá-la. Dali vai ao hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Então aqui essa passagem nos ajuda a entender o quê? Onde devemos praticar a caridade? Devemos praticar onde o nosso próximo necessita. E nessa história, onde que ele necessita? Na casa desta mãe. É ali que a senhora vai. Aonde mais ela vai? Ela também vai ao hospital, onde se encontra o pai de família. Essa leitura também nos ajuda a entender como devemos praticar a caridade. Devemos praticar com palavras consoladoras, com o alimento que ela leva, os agasalhos. Tudo isso que ela faz de maneira amorosa ajuda a acalmar todas as dores dessa família. Ela inclusive leva essas palavras de consolo e tranquiliza o pai que está no hospital. Ela está ali praticando a caridade moral e a caridade material. Continuando. Na esquina, uma carruagem a espera, verdadeiro armazém de tudo o que doa a seus protegidos, que frequentemente costuma visitar. Ela não lhe pergunta qual a sua crença, nem qual a sua opinião, pois considera todos os homens irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe dizer. Para o infeliz, apesar de ser um nome desconhecido, é um anjo da consolação. À noite, um cântico de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a querem bem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É para não insultar a miséria com seu luxo. Então aqui esse pequeno trecho nos reforça o que é a caridade. É praticar o bem sem esperar recompensa, independentemente da religião. Ela está preparada para ajudar a quem precisa. E ninguém precisa saber seu nome, onde ela mora. Isso não é
relevante. Continuando. Por que se faz acompanhar de sua jovem filha? É para que ela aprenda como se deve praticar a caridade. Sua filha também quer fazer o bem, mas sua mãe lhe diz: o que você pode dar, minha filha, se não tem nada para oferecer? Se eu lhe passar alguma coisa para dar aos outros, qual será o seu mérito? Na realidade, serei eu que está fazendo a caridade e você receberá o mérito, o que não é justo. Quando visitarmos os doentes, você vai me ajudar a cuidar deles, pois dispensar cuidados já é dar alguma coisa. Aprenda a costurar e poderá fazer roupas para essas crianças. Assim, dará que vem de você. Isso não lhe parece suficiente? É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, prepara sua filha para praticar as virtudes que o Cristo ensinou. Então, essa passagem aqui nos mostra um excelente exemplo de como orientar os filhos a praticar a caridade. A filha dela queria praticar, mas ela não tinha recursos. Então, essa mãe ensina que a verdadeira caridade é doar algo de si. Essa mãe ensina que da próxima vez que eles fossem visitar os doentes, a filha iria ajudá-la a cuidar deles. Essa mãe sugere que ela aprenda a costurar para que prepare algumas roupas para as criancinhas, que aí sim ela estaria doando efetivamente algo de si. É assim que se faz, que essa mãe está ensinando. Continuando. É espírita? O que importa? Para a sociedade, é uma mulher do mundo, pois a sua posição assim o exige. Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação senão a de Deus. Certo dia, um acontecimento imprevisto levou até sua casa uma de suas protegidas, que andava a vender bordados. Esta, ao reconhecê-la, quis pedir sua bênção. Silêncio, disse ela, não contes nada a ninguém. Assim também falava Jesus. Então vejam, o que essa senhora fez quando ela foi reconhecida? Assim como está descrito no Evangelho, ela renunciou à satisfação do aplauso. Ela quis continuar ali, oculta. Se ela é espírita, não importa, fazer o bem é desejo de qualquer um, é o bem. Devemos respeitar todas as religiões. Essa é a grande mensagem deste texto. E ele nos ajuda a reforçar mais uma vez que praticar essa caridade independe mesmo da religião. Ela não espera outra aprovação, a não ser a aprovação de Deus, que tudo vê, que tudo sabe. Então vou parar aqui um minutinho para ver se tem algum comentário, para falar algum bom dia. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Acho que só tem os bons dias. Obrigada. Então, continuamos. Deixa eu só deixar aqui. Então, vamos continuar. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Por que Jesus afirma que ficaremos felizes em auxiliar, sem esperar retribuição? Porque estaremos experimentando a alegria verdadeira do amor puro e desinteressado. Um amor que se entrega e que se doa incondicionalmente. E quando eu escuto essa palavra, esse amor verdadeiro, puro e verdadeiro, desinteressado, me vem à mente um vídeo que eu tenho certeza que a maioria já deve ter visto lá no YouTube, que se chama O Dia da Gentileza. É a história de um homem mal-humorado que não tirava a mão do bolso. O vídeo começa mostrando esse homem saindo do elevador. E como ele estava com a mão no bolso, ele não faz nada. Ele vê uma moça que está se aproximando, está atrasada para entrar no elevador, mas ele continua com a mão no bolso e vê a porta do elevador se fechando. E essa moça não consegue entrar. Quando ele está na rua, ele vê uma menininha perdendo o seu balão. E ele continua com a mão no bolso e não faz nada para ajudar.
Ele passa em frente a uma barraquinha que está pedindo voluntários. Ele continua com a mão no bolso e não faz nada, não se inscreve para ser voluntário. Até que ele chega numa esquina e uma senhorinha o abraça, pega no seu braço como que pedindo ajuda para atravessar a rua. E eles começam a atravessar a rua. Lentamente, vagarosamente, passinho por passinho. Esse homem começa a ficar nervoso, porque ele percebe que não vai dar tempo deles atravessarem a rua antes do farol abrir. Eles continuam caminhando, ele olha para a direita e ele vê um carro vindo em alta velocidade. Eles continuam caminhando, esse homem vai ficando nervoso, até que ele tira a mão no bolso, olha e pede para aquele carro parar. O carro para, eles terminam de atravessar a rua. Quando eles chegam do outro lado da calçada, a senhorinha puxa a bochecha dele, como quem agradece. Esse homem chega na sua casa à noite e começa a olhar para sua mão, e algo ali desperta nele, algo se transforma. E no dia seguinte todas as cenas se repetem. Ele está novamente entrando no elevador, ele vê a moça se aproximando, chegando atrasada, só que dessa vez ele segura a porta do elevador para que ela possa entrar. Ele está na rua, ele vê a menininha perdendo o balão, dessa vez ele segura o balão e devolve para a menininha. Ele passa naquela barraquinha que está pedindo voluntários, ele vai lá e se inscreve para ser voluntário. Ele está mais feliz, até muda de roupa, coloca uma roupa mais colorida, mais alegre. O que ele está sentindo ali? O amor puro e desinteressado. Ele está fazendo um bem pelo bem, sem esperar nada em troca. É uma linda história. Adoro esse vídeo. Alguns podem me perguntar: como que posso fazer a caridade se muitas vezes nem tenho o necessário? Como gostaria de ter mais recursos para poder praticar a caridade? Alguns, inclusive, desejam a riqueza para aí sim poder praticar a caridade. E que tal uma história do Chico para nos ajudar a entender que será que ter riqueza é suficiente para praticar a caridade? Aqui eu abro um parêntese. Vocês vão ver que vou trazer hoje muitas histórias do Chico, porque para mim não tem como falar sobre caridade sem trazer histórias desse nosso irmão tão humilde e caridoso. Os seus exemplos são inúmeros, então eu vou trazer aqui alguns para que nos ajudem na reflexão desta manhã. Então essa história sobre a riqueza, Chico conta que ele tinha um amigo lá em Pedro Leopoldo que frequentava o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E esse amigo um dia fez uma promessa para o Chico dizendo que se um dia ele ganhasse na loteria, ele doaria dinheiro para o Centro Luiz Gonzaga. E o que aconteceu? Esse amigo veio efetivamente a ganhar na loteria. Só que, o que ele fez? Ele foi embora para Belo Horizonte. E sempre que encontrava o Chico, ele se esquivava. O Chico o julgou? Claro que não. Porque Chico sabia que o dinheiro é uma grande responsabilidade, é uma tentação muito forte. Chico, inclusive, conta em uma outra história que ele já passou pela tentação de ter dinheiro. Chico conta que ele tinha uma amizade muito grande com um empresário que o ajudava em todas as ações caridosas que o Chico praticava. E esse empresário ele veio a falecer e ele deixou uma herança para o Chico. Chico conta que quando ele ficou sabendo que ele ia receber essa herança, ele perguntou a si mesmo: Senhor, que será que esse dinheiro quer fazer comigo? Quando o cheque chegou, Chico olhou para o cheque e não pensou duas vezes, colocou de volta no envelope e mandou de volta para as filhas do empresário. As filhas, ao receberem o cheque, que fizeram? Mandaram de volta para o Chico, dizendo que elas são católicas, mas elas respeitavam a decisão do pai. E o Chico conta que foi se tomar lá da cá, até que ele teve a intuição de pedir para que
as filhas do empresário mandassem então esse cheque para a Federação Espírita Brasileira. Chico estava seguindo a orientação de Emmanuel, que falava fazer com uma mão o bem, de tal maneira que a outra mão não veja. Esse é o Chico, sempre com seus lindos exemplos para nos inspirar. E como falamos que a caridade independe da religião, eu vou trazer aqui uma pequena historinha que Buda conta. É a seguinte: um homem pobre perguntou a Buda: "Por que sou tão pobre?" Buda respondeu: Tu não aprendeste a dar." E o homem pobre disse: "Mas se eu nada tenho?" Buda replicou: "Tu tens algumas coisas. Tens um rosto que pode dar um sorriso, uma boca que pode confortar os outros, olhos que podem olhar o outro com bondade, um corpo que pode ser usado para ajudar os outros. Como vês, não és assim tão pobre. A pobreza de espírito é a verdadeira pobreza." Então Buda está aqui reforçando que a caridade pode ser praticada de 1000 maneiras. Esse capítulo mesmo do Evangelho fala que podemos praticar a caridade por pensamentos, por palavras, por ações. E para exemplificar mais ainda essa caridade por pensamentos, palavras e ações, vou trazer uma outra linda história do Chico, que está lá no livro Chico de Francisco, escrito por Adelino da Silveira. Adelino entrevistou o Chico e fez a ele a seguinte pergunta: "Chico, você já chorou?" Eis o que o Chico responde: "Sim, meu filho, muito. Vou lhe contar uma história em que muito chorei. Durante anos, visitamos uma amiga que havia se tornado paralítica e muda, levando em cada visita um pacote de biscoito, um pedaço de bolo ou um doce qualquer. Quando já havíamos completado 6 anos de visita, lhe disse: Valéria, hoje estou com a impressão de que você pode falar. Fale, Valéria. Diga pelo menos Jesus. Ela olhou-me demoradamente, os olhos límpidos como um céu sem nuvens. Fez um esforço muito grande, mas não conseguiu falar. Após a prece, voltei a insistir. Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-lo nas estradas ou na casa onde ele permanecia e pediam-lhe a graça da melhora ou da cura e foram curados. Imagine-se caminhando ao encontro de Jesus, embora você não ande há tantos anos. Imagine-se olhando e dizendo: Jesus. Fale Jesus, Valéria. Ela fez novamente um grande esforço. Olhou-me demoradamente. Por fim, conseguiu dizer: Jesus. Fiquei muito emocionado e as lágrimas me vieram aos olhos. Achei que Valéria ia conseguir pronunciar algumas palavras, mas na semana seguinte, porém, ela desencarnou. Alguns anos mais tarde, começou a aparecer uma entidade na forma de uma senhora muito bonita. Quando chegava, todo o meu quarto ficava iluminado. Procedi então à transmissão do passe na região do tórax, mais propriamente sobre o coração. E assim procedeu por 1 mês, aproximadamente. Foi nessa época que tive o primeiro infarte. Mais tarde, recuperado, graças à misericórdia divina, no período em que fiquei 20 dias mais ou menos imóvel, a entidade apareceu-me novamente. Então lhe disse: Ah, minha irmã, agora compreendo por que você me dava passos no coração. Estava me fortalecendo para resistir ao infarte que viria, não é mesmo? Acenou-me afirmativamente com a cabeça. Olhe, quero que me dê seu nome para eu orar por você. Estou-lhe muito grato pela carinhosa assistência. Chico, somos tão amigos que não vou lhe dar meu nome. Vou dizer uma palavra e você vai se lembrar de mim. Será, minha irmã? Tenho certeza, Chico. Então diz: Jesus. Ah, Valéria,
Era você então? Como você está linda! Eu não mereço a sua visita. Sim, eu mesma. Vi lembrar os nossos sábados, em que orávamos tanto. Lembro-me com emoção da última palavra que pronunciei e vim trazer a confiança em Jesus. O nome de Jesus tem muita força, Chico. Essa história é emocionante. Nos ajuda a refletir essas diversas maneiras de praticar a caridade. Chico praticava com ela a caridade material, levando alimentos, a por pensamentos, com as orações, a por palavras, ali falando com ela, pedindo para falar o nome de Jesus, e da ação, disponibilizando o seu tempo, se devotando, se abnegando para ir até ela. É uma linda história que Chico nos ensina, que emociona. Então eu vou parar aqui mais um minutinho para ver se tem alguma mensagem. Está tão clara a sua explanação que dispensa comentários. Obrigada, Júlia. Muita gentileza da sua parte. É a espiritualidade. Deixa eu só ver aqui. Tem da Maria Cristina. Bom dia, que coisa mais linda a sua reflexão. Só não resta muita gratidão por suas palavras abençoadas. Queria continuar abençoando. Obrigada, Maria Cristina. Deus abençoe a todos nós. A espiritualidade está sempre conosco, nos inspirando. A todos nós. Lonalva. Andréia querida, sempre tão especial. Caridade, quando pura e desinteressada, nem ao menos percebemos que foi feita. Não temos a menor noção do estilo de caridade. Temos, mas quem recebeu não esquece e reconhece o quanto foi importante. Devemos exercitar a caridade a todo tempo, e sempre até que não seja mais exercício, mas que seja tão natural quanto nem sentiremos. É isso mesmo, Lonalva, esse é o objetivo. Que um dia seja tão natural que não vamos nem perceber. É muito lindo essa definição. Então, obrigada pelas mensagens. Vamos aqui continuar. Eu gosto muito de utilizar a seguinte frase: quando se pratica a caridade material, dá-se do que se tem. E para ajudar a gente a refletir, vou trazer aqui mais uma história do Chico. Chico conta que ele e alguns amigos visitavam todos os sábados umas famílias que moravam embaixo da ponte lá em Pedro Leopoldo. Levava roupa, comida e lia o Evangelho. Só que chegou um sábado, Chico estava preocupado, porque ele não tinha nada para levar. Ele só tinha o Evangelho e água. Ele chegou até a pensar em desistir, mas Emmanuel lhe disse: se você não for, será pior ainda. E assim Chico fez. Ele foi e, chegando ao local, ele já foi logo se explicando, dizendo que naquele dia ele só teria o Evangelho e água. E as pessoas foram ali, prepararam humildemente uma mesa, providenciaram uma mesa, alguns copos, para o Evangelho do Chico. E aparece um motorista, dizendo que um casal muito rico, de Belo Horizonte, havia enviado mantimentos, doações, e perguntou para o Chico: Chico, onde devo descarregar? Chico falou que foi uma festa, sobrou doação até para as comunidades vizinhas. Chico, ele é um exemplo de caridade, ele insistia na caridade e ele ali sempre contava com a ajuda da providência divina, que sempre estava de uma maneira ou outra atuando para que ele nunca ficasse desprevenido. Só que Chico comenta que a caridade material sempre dividia opiniões. Segundo Chico, muitas pessoas o questionavam e achavam que ele se aproveitava dessas situações para divulgar a doutrina. Eles achavam que era o governo e não os espíritas que deviam cuidar dos pobres. Chico comenta que com o tempo ele aprendeu a dar respostas eficientes. Ele diz que aprendeu com Madre Teresa de Calcutá uma dessas respostas. As pessoas, quando perguntavam a Madre Teresa: Madre, não seria melhor ensinar a pescar ao invés de dar o peixe?
E a Madre Teresa respondia: muitos não têm nem força para segurar a vara. Como quem diz, é muito importante a caridade material. Primeiro precisa alimentar o corpo, resolver a fome. Depois, cuida do resto. Para reforçar, eu trouxe um texto muito bonito lá da Revista Espírita, de 1864. Ela foi assinada por Cáritas. Meus bons amigos, encontrei em meu caminho uma dessas misérias de que a história não fala, mas de que o coração se lembra quando foi testemunha das tão rudes provas. É uma pobre mulher, ela é mãe, ela tem um filho há muitos meses sem ocupação. Além disso, ela sustenta uma infeliz, operária como ela. E além disso, um velho vem diariamente encontrá-la à hora da comida, quando há o suficiente para comer. Mas no dia em que falta o necessário, as duas pobres mulheres, criaturas admiráveis por sua caridade, dão o seu repasto aos dois homens, o velho e o rapaz, pretextando que, estando com fome, comeram antes. Vi isto renovar-se muitas vezes. Vi a fome imprimir suas marcas nesses deserdados de bem-estar social, mas as mulheres oravam com fervor e Deus as escutou. Ela já pôs irmãos, espíritas, sobre os seus passos, e quando a caridade chama, os corações devotados respondem. Já estão secas as lágrimas de desespero. Eu vos estendo a mão em favor desse infortúnio. Os pobres, nossos irmãos, são os enviados de Deus. Eles vêm dizer-vos: nós sofremos, Deus o quer, e o nosso castigo é ao mesmo tempo um exemplo para a nossa melhora. Vendo-nos tão infelizes, vosso coração se eternece, vossos sentimentos se alargam. Aprendeis a amar e a lamentar o infeliz. Socorrei-nos, a fim de que não murmuremos, e também para que Deus vos sorria do alto de seu belo paraíso. Essa linda mensagem, assinada por Cáritas, reforça essa importância da caridade, primeiramente da caridade material. Porque uma mãe que vê o filho com fome, ela quer primeiro saciar a fome deste filho. Se ela não saciar a fome dela ou do filho, ela terá dificuldade de compreender a caridade moral. Então é importante sim, tanto quanto a caridade material. Bom, eu disse que eu gosto muito de falar a frase: quando se pratica a caridade material, dá-se do que se tem. Assim como eu gosto dessa outra frase: quando se pratica a caridade moral, dá-se do que se é. Então, a verdadeira caridade moral consiste em tolerar uns aos outros. Isso nós temos oportunidade o tempo todo no nosso dia a dia, a cada instante, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade. E para trazer um exemplo aqui dessa caridade moral da sociedade, mais uma historinha do Chico. Chico conta que logo no começo que ele criou ali o Centro Espírita Luiz Gonzaga, muitos o procuravam no serviço para pedir ajuda, só que ele não podia atender no horário de serviço. E aí seu irmão, José Xavier, decidiu ajudar. Ele pediu para que todos que iriam procurar o Chico fossem encaminhados para a sua sapataria, onde ele estava ali, trabalhava na sua sapataria, que ele iria dar atenção até a hora que o Chico saísse do trabalho e pudesse atendê-los. Durante muitos anos, José Xavier atendia os necessitados com educação e paciência. Educação e paciência era tudo o que ele tinha e que ele oferecia com boa vontade. Eu falei dessa caridade material para a sociedade com esse lindo exemplo de José Xavier. Mas para a gente aqui chegar já no momento final da conclusão da nossa reflexão, eu vou trazer uma linda frase de André Luiz, que ele nos ajuda a compreender que
A caridade começa no lar. Honre a caridade em sua própria casa, ajudando, em primeiro lugar, os seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade, hoje e sempre. Então, André Luiz reforça essa importância da caridade no lar. Não adianta eu querer levar o alimento para o irmão necessitado se em casa eu não ajudo na preparação do alimento, eu não ajudo a lavar uma louça, eu não ajudo com o serviço da casa. Não adianta levar uma palavra amiga para um irmão, para alguém que esteja necessitado, se em casa eu sou grosseiro ou mal educado. A caridade começa em casa. E para reforçar essa importância da caridade em casa, eu vou trazer aqui um pedacinho do capítulo 15 do livro Boa Nova. É um pedacinho porque não dá para trazer toda a história, é uma história que eu recomendo a todos lerem o capítulo todo, mas é uma conversa que Joana de Cusa teve com Jesus. Joana estava ali. Quando se encontrou com Jesus, ela desabafou, porque ela estava desgastada em relação ao lar. Ela sofria com o marido, o Cusa, que era um funcionário, um alto funcionário de Herodes. Ela sofria com a arrogância, com o orgulho dele, até com um pouco da corrupção que o Cusa realizava. Ela sofria muito com tudo isso e ela queria largar para seguir Jesus. Jesus a escutou amorosamente e disse o seguinte: agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Os sãos não precisam de médico. Joana compreendeu essas primeiras palavras de Jesus, mas ainda fez a seguinte indagação: não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Como quem diz a Jesus: Jesus, não seria mais fácil se você impusesse os seus ensinamentos para que as pessoas o seguissem e compreendessem os seus ensinamentos? Seria mais fácil, mas olha o que Jesus responde: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana de Cusa conta que sentiu um brando alívio no coração e passou a entender as palavras de Jesus. E escutou dele essas últimas palavras: vai, filha, ser fiel. Joana compreendeu que ela deveria retornar ao lar e deveria praticar ali a caridade, que ali era essa obrigação de praticar a caridade no lar. E Jesus vai além, nesse comentário dele de que não devemos impor nada a ninguém. Tudo vai ser esclarecido no momento oportuno. Ninguém extermina as paixões, transforma-as. Então, devemos respeitar o tempo de cada um. Vou parar aqui só mais um minutinho para ver se tem alguma última mensagem. Tem aqui do Ricardo. São os dois tipos de caridade que precisamos praticar, a caridade material e a moral. Uma cuida do corpo, outra cuida da alma, exatamente. Precisamos cuidar dos dois, não dá para cuidar só de uma ou só de outra. Obrigada por reforçar, Ricardo. A Maria Aparecida: André, estou emocionada, esta reflexão tocou-me fundo, não sei explicar o porquê. Essa reflexão é muito linda para a gente entender. Essa fora da caridade não há salvação do Espiritismo, é a nossa regra. Não existe fora da igreja, fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso caminho. A Carla diz: a caridade é um verdadeiro ato de amor quando feita com pureza de coração. Dar ao próximo aquilo que necessita nos transforma sempre para melhor. É isso mesmo. Nós somos também os primeiros a receber
a nos transformarmos nesse processo, como disse Jesus para Joana de Cusa. É um processo de transformação para todos os envolvidos. Anete, excelente reflexão. Obrigada, Anete. Júlia, a verdadeira caridade começa em casa. Só assim poderemos estender aos demais irmãos. Mais uma vez, obrigada, Andréia. Obrigada a você. Então é isso, gente. A caridade é serviço de cada instante, é apoio de cada dia. Então, peço aqui que possamos seguir a orientação de Francisco de Assis, que nos diz: ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. Pensemos nisso. Era isso que eu queria trazer para a nossa reflexão dessa manhã. Então, gratidão à presença de vocês, gratidão à presença dos bons espíritos, que eles nos abençoem mais uma vez, que nos ajudem a expandir a nossa visão para que possamos enxergar essas oportunidades da prática da caridade no nosso dia a dia, a todo instante. Que tenham todos um excelente domingo e uma abençoadíssima semana. Um beijo e até a próxima.